Jumenta e desobediência do homem, 21 de maio de 2025. Estou aqui de novo aqui na praça do Jardim da Cadeia. Que Deus abençoe a todos dessa cidade e aqueles que irão ouvir a palavra de Deus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, né? E eu quero falar dessa palavra, né? Ela se encontra em Números capítulo 22, verso 23. Números 22, verso 23. Tenho certeza que Deus vai abençoar. Glória a Deus. Jesus é bom. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus venha abençoar desde já todos vocês que estão aqui. Jesus, Ele é a nossa alegria e a nossa força. O único que pode nos dar força para sobreviver, para continuar nessa caminhada, é Jesus. O homem e a mulher são falhos, mas Jesus, Ele é fiel. Jesus, Ele é o Rei da Glória. A nossa confiança tem que estar exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, porque só dele vem todas as bênçãos e todas as coisas. Por Ele é a nossa vitória, porque um dia Deus enviou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Só Ele tem a vitória para o povo de Deus neste mundo que está corrompido e se corrompendo cada vez mais a cada dia que se passa. Não podemos confiar mais em ninguém a não ser em Jesus Cristo. Por isso a palavra do Senhor vai dizer lá em Salmo 21: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. As pessoas têm buscado socorro em muitos lugares. Em muitos lugares. Mas o único que pode nos socorrer é Jesus Cristo. Às vezes você tem buscado socorro em A, em B, em C, no homem, na mulher e até mesmo na política, e não tem achado. Mas Jesus, Ele estende a mão para todo pecador que crê nele e na sua palavra. Por isso que nós devemos colocar a nossa fé em Jesus Cristo, o Salvador, o Libertador, que cura, que transforma e que restaura o ser humano, restaura a natureza velha, porque escrito está: todo aquele que crê, Jesus faz uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Jesus, Ele quer restaurar a sua natureza humana na presença dele, porque quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, a natureza que Deus deu para Adão foi corrompida. Veio a desobediência, veio o pecado, e a natureza daquele homem foi se corrompendo. Quando Deus expulsou ele do Jardim do Éden, assim é nos dias de hoje. A natureza humana, em Jesus Cristo, tem se corrompido, tem deixado de adorar o verdadeiro Deus. Mas Jesus está indo com os seus braços abertos para você que se achegar a Ele, porque Ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Talvez você tenha andado a caminhos que você só tem quebrado a cara,
vir no socorro de Jesus. Jesus, através da sua palavra, está dando uma oportunidade para que você se achegue a Ele, porque Ele é Deus. Ele tem as bênçãos, tem a proteção, tem a cura e principalmente tem a salvação. Porque Jesus ele veio para essa terra com esse propósito. A Bíblia fala: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livres. Não tem outra maneira do ser humano, da mulher, do jovem, do senhor, da senhora ser livre, se não tiver com Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus, ele está aqui presente. Talvez você fale, mas eu não vejo ele. Ei, você não precisa ver para crer. Jesus está aqui. Pronto, acabou. A Bíblia fala que a fé é um fundamento das coisas que não se vê. A fé, Jesus morreu por você na cruz do Calvário, e é através da fé que você tem que ter no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo. Muitos não creem que Jesus está vivo. Muitos acham que Jesus morreu e acabou. Não, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo. É só você crer pela fé. Ele falou: onde houver 2, 3 em meu nome, ali estarei. E aqui nós temos mais do que 3 pessoas. Então Jesus está presente aqui. É só você abrir o seu coração. Por isso que Jesus falou em Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que bato, estou à porta, se abrir, entrarei contigo. Ei, quanto tempo Jesus está batendo no seu coração? Muitas das vezes o coração do ser humano está uma pedra e Jesus está batendo. Às vezes o coração do ser humano está que nem o coração de Faraó. O coração de Faraó endureceu tanto que Deus teve que enviar as pragas lá no tempo de Moisés. Quando Moisés foi libertar o povo do Egito, Deus falou para Moisés: vai, liberte meu povo do Egito. Moisés foi com a autoridade de Deus. Quando chegou lá, Moisés falou para Faraó, na época: liberta o meu povo. Assim diz o grande eu sou. O grande eu sou é o Deus Todo-Poderoso. Mas Faraó endureceu o coração, não quis deixar o povo dele sair do Egito. Aí Deus enviou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes Moisés visitou ele. E essas 10 vezes que o Faraó rejeitou a ordenança de Deus para libertar o povo, Deus enviou a praga. Então Deus ele quer poupar o ser humano, poupar das coisas que acontecem nesse mundo. Mesmo que sem Deus às vezes já acontece, imagine sem Deus. Com Deus, pelo menos você tem a garantia da vida eterna. Porque muitos estão morrendo sem Deus e perdendo a salvação. Então hoje é o dia. É o dia de você abrir o coração para Deus e falar: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Quero que o Senhor faça morada no meu coração e na minha vida. E o interessante é que quando Deus enviou as pragas lá no Egito,
que o povo conseguiu sair do Egito, eles pararam de frente ao Mar Vermelho. E ali só tinha água, só tinha mar para tudo que é lado, não tinha saída para aquele povo. Daí Moisés começou a clamar: Senhor, e agora? E agora o que eu vou fazer? Não é assim muitas das vezes? Às vezes nós se encontramos sem saída, sem solução, como o povo estava ali diante do Mar Vermelho. Mas Deus olhou para ele e falou: ó, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E foi o que aconteceu. Quando ele deu o primeiro passo com o povo, diante do Mar Vermelho que estava ali, o mar se abriu. Quando Moisés estendeu o cajado no Mar Vermelho, ele teve uma atitude de fé. E Deus abriu o mar, o povo passou. E hoje não é diferente. Deus quer que você tenha uma atitude diante dele. Mas que atitude? Não é de atravessar o mar hoje. Uma atitude de fé para aceitar ele como o único, suficiente Salvador. Naquela época, a atitude do povo foi para atravessar o Mar Vermelho. Hoje, a atitude do povo é de dar um passo para Jesus, para herdar a vida eterna. A palavra que Deus colocou no meu coração, isso aí foi apenas uma introdução. Eu vou começar a pregar agora. Foi apenas uma introdução para abrir o seu coração. Números capítulo 22, verso 23. Vai falar assim: e vi, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembaiada na mão. Ele que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta, fazendo-no tornar a caminho. Observe, Balaão, ele estava ali com a jumenta, ele era um profeta, e ele começou ali a caminhar com aquela jumenta, mas não era o caminho que Deus queria que ele andasse. Balaão então insistiu em andar com aquela jumenta, quando de repente aquela jumenta avistou um anjo. Aquela jumenta que estava com Balaão avistou um anjo parado, como diz a Bíblia, com a espada na mão. Havia um anjo na frente de Balaão e da jumenta. Está escrito aqui, ó. E viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Ele se desviou a jumenta do caminho, ou seja, a jumenta viu o anjo, se desviou do anjo. Mas Balaão, que era o profeta, o dono da jumenta, não quis que a jumenta se desviasse, porque ele não estava vendo o anjo, mas a jumenta estava. Então a jumenta estava indo no caminho correto, mas Balaão queria teimar. Olha para você ver que diferença muito grande. Desde a jumenta ser teimosa e não obedeceu o anjo, quem não obedeceu o anjo foi o homem. O jumento foi mais inteligente do que o homem naquela época. E hoje não é diferente. Às vezes Deus está falando com as pessoas estão sendo teimosas. Ah, eu não quero ouvir falar de Deus. Eu não quero ouvir de pregação nenhuma, quero ficar sossegado aqui. Eu não quero saber de ouvir isso. Ei, agradeça a Deus que enquanto tem um aqui pregando a palavra de Deus, porque haverá um tempo em que a Bíblia fala em Amós que haverá fome e sede, mas não de comida e bebida, e sim da palavra de Deus. Um dia o ser humano vai correr atrás da palavra e não vai achar. Um dia as pessoas vão clamar por Deus e não vai achar. Então, não seja teimoso como Balaão, aquele profeta teimoso. O jumento viu o anjo e obedeceu. Aí, diz a Bíblia, que ele começou a espancar a jumenta.
começou a espancar o jumento porque ele estava bravo. Ele queria ir por aquele caminho. Mas o anjo falou, aqui não. Quantos livramentos o anjo do Senhor já te livrou você nessa vida. E muitas vezes você está teimando, querendo ir para o mesmo caminho errado. Deus está dando livramento e você insistindo no caminho errado. Vai chegar um tempo em que Deus vai deixar você ir e muitas das vezes vai quebrar a cara. E olha lá se não morrer sem a salvação. A palavra de Deus, ela não é brincadeira. É brincadeira para quem usa a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Isso é brincadeira. Porque a palavra de Deus fala, de graça recebesse, de graça dai. Tem gente que usa a palavra de Deus para arrancar dinheiro do povo. Aqui não tem mercenário. Aqui não é mercenário para arrancar dinheiro do povo. Aqui é de graça a palavra. Tá? Então, não seja como esse homem chamado Balaão. Foi teimoso. Vou continuar mais para você entender mais a história. Está lá em Número 22, versículo 23. Observe a palavra ao povo de Deus. Emprestai os vossos ouvidos, ó cidade de Itatiba. Deus está falando através da sua palavra. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre a vinha e havendo um muro de um outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor pousou-se contra o muro e cumpriu contra esse o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Ou seja, quanto mais a jumenta queria teimar para ir, quanto mais Balaão queria teimar para ir para um caminho, mais a jumenta empacava, mais o burro empacava, porque ele sabia que aquele caminho não era o caminho que Deus escolheu. Ei, qual é o caminho que você está tomando? Não é o caminho que Deus escolheu para você viver. O caminho que Deus escolheu para você viver é o caminho de Jesus Cristo. O caminho que Deus escolheu para você viver é o caminho da salvação. O caminho que Deus escolheu para você viver é o caminho que vai te levar aos céus, à glória de Deus. Hoje, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endereçai o vosso coração. Então, o anjo do Senhor passou mais adiante, versículo 26 de Número 22, e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, e nem para a esquerda, e nem para a esquerda. Observe, chegou um ponto em que Deus colocou a jumenta e Balaão no estreito, em que eles não conseguiam nem ir para a esquerda e nem ir para a direita. Ou seja, vai chegar um tempo na vida do homem, na vida do jovem, na vida da mulher, em que ela vai se encontrar no estreito de Jeová, no estreito de Jesus Cristo, em que você vai olhar para a direita e para a esquerda, que você vai falar, agora o meu socorro é só Jesus Cristo, porque não tenho saída, nem para a direita, nem para a esquerda, é só para frente, é só para o alvo, que é Jesus Cristo. Então não teme com Deus, não teme com a palavra de Deus. Quando a gente prega a palavra de Deus, a gente quer o bem da pessoa, porque muitos estão se perdendo aí no mundo, muitos estão se entregando na sua vida para tudo que é ruim nesse mundo. Agora, se o povo ouvisse a palavra de Deus e obedecesse, com certeza o mundo estaria bem melhor. Se esse governo que nós vivemos, seja qual for o governo, direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, sei lá, ouvisse a palavra de Deus e obedecesse e andasse no caminho, não fizesse como Balaão, que era teimoso, com certeza o país seria bem melhor. Mas o povo, a nação brasileira, muitas das vezes tem sido rebelde com a palavra de Deus. Muitas das vezes a nação brasileira tem sido rebelde com Jesus Cristo. Só tem blasfemado contra Deus. Só tem blasfemado contra Jesus Cristo. A nação brasileira está sendo teimosa. Quando o povo ouvir a palavra de Deus, pode ter certeza. Por isso que Deus fala lá em 2 Crônicas 7,14:
se o meu povo que se chama pelo meu nome ouvir a minha voz, arrepender dos seus pecados e entrar pelo meu caminho, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Deus quer sarar essa terra, quer sarar a terra do coração do homem, porque o coração do homem é a terra que Deus quer sarar de toda mágoa, de toda ferida. Então é necessário. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs no lugar estreito, onde não havia caminho a se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo o jumento, o anjo do Senhor deixou cair debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão, e espancou a jumento com vara. Olha a teimosia desse homem chamado Balaão. O anjo vendo, a jumenta vendo um anjo com a espada na mão na frente, e Balaão ali, ó, batendo no burro, batendo na jumenta. A teimosia do homem. O jumento é mais obediente do que o homem. Até que Deus permitiu que Balaão visse também o anjo. Aí ele se arrependeu. Ei, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Sabe o que quer dizer a palavra bem-aventurado? Mais do que feliz. Quando você ouve a palavra de Deus, você é bem-aventurado. Quando você ouve a palavra do Senhor Jesus Cristo, você é bem-aventurado. Mas o povo, muitas vezes é teimoso como Balaão. Deus está falando, não é por esse caminho. E o povo está querendo ir para aquele caminho ali e vai levar à morte. Por isso que a palavra de Deus fala: há caminhos que aos olhos dos homens parecem perfeitos, mas são caminhos de morte. Está lá em Provérbios. É só ler a Bíblia. Examinai a Bíblia, examinai a palavra de Deus, porque é delas que fala de Jesus Cristo. O povo lê tanta porcaria nesse mundo que não consegue ler a palavra de Deus. Você precisa entender que sem a palavra de Deus neste mundo, o ser humano não vive. Você tem que ler a palavra, guardar a palavra e viver a palavra, praticar ela. Não só apenas ouvintes, ser ouvintes e praticantes da palavra. Senão não vai adiantar nada. E vendo a jumenta do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. E a ira de Balaão espancou a jumenta com vara. Então, o Senhor fez falar a jumenta, tal qual disse Balaão: o que te fiz que me espancasse 3 vezes? Olha, Deus teve que fazer a jumenta falar com aquele homem. Você deve ter ouvido já, né? Que Deus usou até a jumenta para falar com o homem. Chegou a esse ponto de Deus usar a jumenta para falar com Balaão. Porque Balaão estava teimoso, então Deus precisou usar o burro, usar a jumenta para falar com o homem. Aqui, ó, número 22. Será que vai precisar chegar a esse ponto de Deus usar um cachorro, uma jumenta, um cavalo para falar para você que Ele quer ter uma obra na sua vida? Cuidado lá na sua casa, lá o seu cachorro começar a falar com você lá. Ó, aceita Jesus Cristo, aceita a palavra de Deus, cuidado. Deus pode fazer isso se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele pode. Ele usou a jumenta. Aí você fala: não, mas isso aí é só lá no Antigo Testamento. Ei, o mesmo Deus de ontem é de hoje e será eternamente. O Deus que era do passado é o mesmo Deus que hoje existe, que fez esse céu e essa terra. Então, as coisas de Deus é muito sério. O povo anda brincando com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Quem brinca com as coisas de Deus está sujeito a morrer. Não, mas Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é justiça também. Não, mas Deus ele não mata, Ele só salva. Deus é amor e é justiça. Eu provo isso na Bíblia. O mesmo Deus que sara é o mesmo Deus que fere também. É preciso você entender. Vai chegar um tempo na vida do ser humano que não vai haver mais saída. Ele vai puxar a corda
E quando Deus puxa a corda, ai, cuidado. Quando Deus puxar a corda, aí você vai vir pela dor. E pela dor é pior ainda. Venha pelo amor, não pela dor. Então Deus fez a jumenta falar com Balaão, para ver se Balaão ouvisse a voz de Deus. Porque muitos não ouvem a voz de Deus. Ou até ouvem, mas ouve por isso aqui e solta por isso aqui. A palavra de Deus fala que nos últimos dias haveria comichão nos ouvidos. Muitos não iam dar ouvido à palavra de Deus. Está lá em Timóteo, que nos últimos dias o povo ia tampar os ouvidos para a palavra de Deus. Ia dar ouvido à doutrina de demônios e espíritos enganadores e a falsos profetas. E tem muito aí, hein? Dando ouvido a espírito de demônios, mas não ouve Deus. Ouve demônio, mas não ouve Deus. Ouve morto, como se diz, né? Porque morto não pode voltar. Não existe. O morto que morre não pode voltar. Esse negócio de reencarnação não existe. O povo está enganado com a palavra de Deus. Não existe reencarnação. Não existe. Então Jesus, Ele quer que você ouve a voz dele. Não faça como Balaão. Foi teimoso. Precisou a jumenta falar com ele para ouvir Deus. E a Bíblia fala no Novo Testamento que se os discípulos pararem de pregar, se as pessoas pararem de buscar Deus, se as pessoas pararem de dar glória a Deus, as pedras vão clamar. Está lá no Novo Testamento. Deus faz até as pedras clamar. Então Jesus te ama. E Ele tem uma obra na sua vida. E Ele quer salvar você. Ele quer te livrar do fogo do inferno. Está aqui, ó. Replicou a jumenta Balaão: porventura, não sou a sua jumenta, em que toda a vida cavalgasse até hoje? Acaso não tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: pus 3 vezes e espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Ou seja, Balaão no começo estava indo por um caminho errado. Aí Deus teve que se pôr na frente dele como um adversário, para livrar ele daquele caminho. Mas ele insistiu em ir por aquele caminho. Aí Deus começou a usar a jumenta. Usou uma, usou 2, usou 3, usou 4, usou 5, e aí foi usando a jumenta. E o homem, Balaão, com o ouvido tampado para a palavra de Deus. O coração do homem é duro, que nem o coração de Faraó. Deus quer livrar você da morte pelo caminho que você está andando, e você querendo ir pelo caminho de morte. Deus quer livrar você da cadeia, e você quer ir pelo caminho da cadeia. Vai ouvir Deus hoje? Vai ouvir a palavra de Deus hoje? Ou vai fazer igual Balaão? Vai tapar o ouvido para Deus. Jesus está voltando. O mundo que nós estamos vivendo hoje não está demorando muito para Jesus voltar. E quando ele voltar, a ira de Deus vai cair sobre essa terra. Cuidado. Não está demorando muito para isso acontecer. Jesus não disse nem hora e nem data que ele vai voltar. Ele simplesmente falou que ele vai voltar. Então o tempo é hoje. O tempo é hoje de se consertar com Deus.
e voltasse para Ele. Você que se afastou, volte para Jesus enquanto é tempo. Amanhã eu vou, deixa eu aproveitar mais minha vida, eu sou jovem. Ah, é? Quem é que garante que amanhã você está vivo? Se daqui a 1 segundo, a 1 milésimo, você não morrer, tem um mal súbito aí agora. E aí? Para onde você vai a sua alma? Sua alma tem que estar preparada para Deus. Ou é céu ou é inferno. Ah, morreu, acabou, não. Ah, o inferno é aqui, é nada, quem disse? Morreu, acabou, vai ser enterrado abaixo de 7 palmos e depois vai ser julgado. Ou é céu ou é inferno. Então não tem mais tempo. O tempo é agora. Deus já te deu muito tempo já. E você sabe disso. Você sabe que Deus está falando com você. Através da palavra dele. Acabou o tempo. Ou vem, ou paga o preço depois lá na frente. Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Você que sabe. Não estou botando medo em ninguém. Eu quero que você tenha temor de Deus. Medo é diferente de temor. Temor é uma coisa, medo é outra. Temor é ter temor na palavra de Deus. Temor é uma coisa, medo é outra. Vai ver lá no dicionário. Jesus te ama. E Ele vai te dar uma chance. O ser humano não entende que a qualquer momento ele pode morrer. A qualquer momento Deus pode cortar o seu fôlego de vida. E para onde vai a sua alma? Para onde? Ah, vai para da terra. Será que é só para da terra só? O seu corpo vai para debaixo da terra. Mas a sua alma vai ser julgada. Sua alma vai ser julgada segundo as suas obras que você fez aqui na terra. Se fez o bem, Deus vai julgar. Se fez o mal, Deus vai julgar também. Aí é céu ou é inferno? Eu vim por ações, só que eu quero pagar uma água. E agora pagar por quanto? Está na palavra, não sou eu que estou falando. Aqui, ó, esse homem aqui, ele resistiu a Deus de tal maneira que teve que Deus usar a jumenta para livrar ele. Deus teve que usar a jumenta para livrar Balaão. Será que Deus vai precisar usar a jumenta hoje também para falar com você? Acho que não, né? Só a palavra dele já basta. Agora, se você não quiser dar ouvido, aí eu não posso fazer nada, porque não é por força nem por violência, diz a palavra. Discípulo, meu espírito. A minha parte, eu estou fazendo, que é pregar a palavra. Quem vai te convencer é o Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo convencer você, você tem que abrir o seu coração para a palavra de Deus. Porque senão não adianta nada. O Espírito Santo já está há muito tempo batendo no seu coração e o seu coração está fechado. O Espírito Santo já faz tempo que está convencendo você, mas você está resistindo à palavra de Deus. Já faz tempo. Quanto livramento Deus te deu? Livramento de acidente, livramento de morte, livramento de doença. Quanto? E você falando, é normal. Logo passa. Será? É aquilo que eu sempre falo quando eu venho pregar. Morrer, todo mundo vai morrer. Até eu vou morrer um dia. Eu tenho 43 anos. Se Jesus permitiu viver mais, amém. Se não, eu vou para a glória. Mas estou me preparando para entrar na glória. E você precisa se preparar também para entrar na glória. Para entrar no reino de céu. Jesus falou que quando nós chegar lá, aqueles que obedeceram ele e a palavra dele, ele vai receber assim, ó. Vinde bendito do meu Pai para o gozo eterno, que está preparado desde a fundação do século. Jesus está chamando você e você sabe. Então essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus que colocou no meu coração foi de um homem chamado Balaão, que endureceu o coração
que Deus precisou usar jumento para alertar ele do caminho que ele estava indo, era um caminho de morte. Aí ele, se você ler, terminar o texto de Números 22, do verso 21 em diante, se você tiver a Bíblia na sua casa, lê lá para você ver, para você entender melhor. Número 22, verso 21 em diante. Vendo a jumenta, ó, verso 30 agora. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta? Ou seja, a jumenta falou assim para ele assim, ó. Deus usou na jumenta ainda, ó, falou assim, ó. Eu trabalhei tanto tempo com você, levei tanta carga para ajudar você, me acabei aqui de tanto ajudar você e você me espanta, sendo que era Deus usando eu para falar com você. Aí Balaão entendeu. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e viu o anjo do Senhor que estava a caminho. Aí ele viu também. Aí ele viu que a jumenta estava certa. Ei, ele viu que a jumenta estava certa, porque a jumenta estava vendo o anjo do Senhor com a espada na mão, querendo dar livramento para Balaão. Aí ele entendeu. Só que aí ele se arrependeu. Aí ele voltou a caminho que Deus mostrou para ele. Então, a salvação ainda, a chance, quando você se arrepende, quando você obedece a Deus, ainda há salvação e ainda há arrependimento. Balaão se arrependeu e voltou para Deus. Mas ele sofreu, apanhou. E hoje, quantos estão apanhando na vida aí, ó? Apanhando, 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 Deus chamando. Não, não quero Deus, não quero Jesus. E levando chicotada da vida. E nada. Até morrer. Depois que morreu, não se arrependeu, ou é céu ou é inferno. É duro, né, ouvir isso, mas é a realidade. Eu não posso tampar o sol com a peneira. Eu tenho que falar a verdade. Já não chega esses políticos falando mentira pro povo. Eu vou falar mentira também pro povo, também pra cidade. Então é isso. Jesus te ama. E Ele quer salvar a sua alma. Arrepende com certeza. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Porque Jesus, Ele tem uma obra na sua vida. Deus abençoe a todos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por essa cidade, por essa praça e todos que estão aqui à minha volta. O Senhor abençoa, o Senhor cura, o Senhor dá livramento de morte, livramento de acidente de carro, livre de acidente de ônibus, livre de acidente de carro, livre de acidente de moto, livre de toda enfermidade, de toda doença maligna. E abençoa essa cidade, abençoa os motoristas, abençoa todos. Em nome de Jesus Cristo, repreende a obra maligna, repreende a macumbaria, repreende a feitiçaria, repreende todo o mal, todo o pecado. Em nome de Jesus, toda tentação. Nós pedimos e acreditamos no poder da oração. Amém. Isso aí, irmão. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe a todos. Números 22, verso 23 em diante. Glória a Deus. Estou aqui, ó, na praça da terminal cadeia aqui. Tem esse pessoal aqui. Deus, Ele é fiel. Ele abençoa através da palavra. A semente foi plantada.